Tribunal Regional Federal da 4ª Região, representando a presidência. Excelentíssimo senhor Nicolau Ponto Júnior, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor Vilmar Cordaço, prefeito municipal de Francisco Beltrão. Excelentíssimo senhor Ricardo Rachid de Oliveira, diretor do Fórum em exercício da Subseção Judiciária de Francisco Beltrão. Excelentíssimo senhor Gilson Jacobson, juiz federal da Subseção Judiciária de Rio do Sul, representando o diretor da Seção Judiciária de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Adjane Alexandre Gonçalves Oliveira, procurador da República em Francisco Beltrão. Excelentíssimo senhor Assis Miguel do Couto, deputado federal. Excelentíssimo senhor Ciro Alberto Piasek, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Subseção de Francisco Beltrão, representando a Ordem dos Advogados do Brasil da Seção do Paraná. Agradecemos ainda a presença do Dr. Mário Augusto Castanha, procurador da Fazenda Nacional, representando a Procuradora-Chefe da Fazenda Nacional do Paraná. Dr. Guilherme Zacarias Soloaga Cardoso, delegado da Receita Federal em Cascavel, representando o Superintendente da Receita Federal da 9ª Região. Doutora Ilse Marcelina Bernardi Lora, Juíza do Trabalho, representando a Associação dos Magistrados do Trabalho e a Justiça do Trabalho de Francisco Beltrão. Doutora Fernanda Assis Monteiro, juíza e diretora do Fórum, representando o Fórum de Francisco Beltrão. Doutor Benedito Lúcio de Souza, delegado-chefe da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão. Doutor Fabrício Trevisan de Almeida, promotor de Justiça, representando a Associação Paranaense do Ministério Público. Doutor Marcílio Muniz da Silva, comandante-major do 16º Esquadrão da Cavalaria Motorizada. Dr. Eloís Felício Rodrigues, chefe da Agência da Receita Federal em Francisco Beltrão. Sargento Quadros, combatente de incêndios, representando o comando do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão. Dr. Milton Lattes, representando a chefe da Agência do INSS em Francisco Beltrão. Dr. Moacir de Mello, advogado, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de União da Vitória. Dr. Ricardo Leme, diretor da UniOeste, representando a UniOeste de Francisco Beltrão. Dr. Claudemir Destro, superintendente de negócios da Caixa Econômica Federal. Dr. José Amarildo Casagrande, superintendente regional de Pato Branco do Banco do Brasil, representando a Superintendência Estadual do Paraná. Agradecemos, por fim, a presença dos senhores juízes estaduais, federais, superintendentes, procuradores, promotores, servidores dessa casa, senhoras e senhores presentes. Convido a tomar lugar a parlatório também a excelentíssima senhora Fernanda Assis Monteiro, juíza e diretora do Fórum, representando a Justiça Estadual do Paraná. Declaro abertos os trabalhos dessa solenidade, que tem por objetivo a instalação da Vara Federal Previdenciária e Juizado Especial Federal Previdenciário nesta subseção judiciária de Francisco Beltrão, do Paraná. Convido a todos nesse momento para cantarmos o hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, pode falar o
judiciário instalada a Vara Federal Previdenciária de Francisco Beltrão, com Juizado Especial Federal Previdenciário adjunto, na Subseção Judiciária de Francisco Beltrão, no Paraná. Solicito ao diretor administrativo da Seção Judiciária do Paraná que faça a leitura da ata de instalação. Ata da solenidade de instalação da Vara Federal Previdenciária de Francisco Beltrão, com Juizado Especial Federal Previdenciário adjunto da Subseção Judiciária de Francisco Beltrão, aos 16 dias do mês de maio de 2005, às 16 horas, na rua Tenente Camargo, número 1660, na cidade de Francisco Beltrão, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Wilson Darós, corregedor-geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, neste ato, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a presença de autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, foi instalada a Vara Federal Previdenciária de Francisco Beltrão, com o Juizado Especial Federal Previdenciário adjunto da Subseção Judiciária de Francisco Beltrão, conforme prevê a Lei Federal número 10.772, de 21 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2003, e Resolução número 52, de 10 de maio de 2005, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicada no Diário da Justiça, seção 2, em 12 de maio de 2005. Assim, para constar, eu, Eugênio Muzeca, diretor da Secretaria Administrativa, Seção Judiciária do Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada pelas autoridades na forma da lei. Desembargador Federal Wilson Darós, corregedor-geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal Nicolau Pompeu Júnior, diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná. Juiz Federal Substituto Ricardo Rachid de Oliveira, diretor do foro da Subseção Judiciária de Francisco Beltrão. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Ricardo Rachid de Oliveira, que exerce no momento a direção do foro da Subseção Judiciária dessa cidade. Excelentíssimo senhor desembargador federal Wilson Darós, digníssimo corregedor-geral da Justiça Federal da 4ª Região, em nome de quem, por absoluta necessidade de ser breve, saúdo todas as demais autoridades já nomeadas. Senhoras e senhores, caríssimos senhores servidores da Justiça Federal, hoje é um dia de festa para a cidade de Francisco Beltrão e para os demais municípios que vivem, onde vivem os jurisdicionados dessa subseção judiciária. A instalação de uma segunda vara federal é mais uma provação da luta e do esforço de um povo que traz na sua história, ainda breve de verdade, mas riquíssima de conteúdo, marcada pela determinação em buscar, sempre melhores condições de vida. Senhor corregedor, após 5 meses de exercício na Vara Federal de Francisco Beltrão, já me sinto no direito de considerar-me o forasteiro mais nativo da cidade. Ainda outro dia falava o excelentíssimo seu prefeito municipal a respeito de minha profunda admiração pela história desse valoroso povo, um povo que em sua maioria aqui chegou em busca do paraíso, e não esmoreceu na luta para manter vivo o ideal de todo aquele que migra, como de fato migraram no sul os pioneiros dessa cidade. Ultimamente, tenho a
fazer outro, tenho me deliciado ao ler a história dos pioneiros dessa terra. E confesso-me hoje admirado por um lado e orgulhoso por outro, por poder aqui estar prestando serviço a essa valorosa gente. Senhor juiz diretor do foro, essa cidade uma vez mais sai na frente. Saiu na frente há quase 6 anos, quando conseguiu aqui localizar a primeira vara federal do Sudoeste do Paraná, por ocasião do último grande esforço feito para interiorizar a Justiça Federal. Sai na frente agora, ao ser o primeiro município do sul do país, excluídas as capitais do Paraná e Rio Grande do Sul, a receber uma vara federal especializada em matéria previdenciária. E aqui é necessário fazer um registro. O pioneirismo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que pela primeira vez especializou uma vara federal em matéria previdenciária, tem o sucesso de sua ação estendido ao interior do país. Senhoras e senhores, no momento em que a sociedade cobra do Poder Judiciário maior agilidade, todo e qualquer esforço que seja feito na direção do aprimoramento da prestação jurisdicional deve ser comemorado com entusiasmo. E a inauguração de uma segunda vara federal nessa cidade também por isso deve ser efusivamente comemorada. Sem expressar qualquer juízo de valor a esse respeito, o fato é que a concepção de tempo da sociedade mudou. Vivemos a era da comunicação de tempo real. As informações se propagam num ritmo alucinado e atingem cada vez mais um número maior de pessoas. E para o cidadão que se comunica em tempo real com o Japão, a custo quase zero, a demora de 1 ou 2 anos na tramitação do seu processo soa como se fosse a eternidade. Não é hora nem o momento de procurar culpados. Sabemos todos que a busca pela maior agilidade por parte do Judiciário depende de muitos fatores. Dentre eles, a necessidade urgente de reforma na legislação processual, com a eliminação de uma série de recursos inúteis. Entretanto, não posso deixar aqui de enaltecer o esforço administrativo que vem sendo feito pela administração da Justiça Federal da 4ª Região na busca da eficiência da prestação dos serviços jurisdicionais. Em outras palavras, preciso aproveitar o momento para dizer à sociedade que o que está ao nosso alcance temos realizado. A busca pela melhoria da prestação jurisdicional tem sido a tônica da Justiça Federal da 4ª Região. Poderia citar inúmeros exemplos. Desde os mutirões de primeira e segunda instâncias, a informatização crescente, a criação do EPROC, realização de projetos de conciliação, a especialização de varas e turmas do tribunal, em suma, sem querer delongar demais, é preciso dizer que se tem trabalhado muito na busca do aprimoramento da prestação jurisdicional. E talvez este tenha sido o nosso maior valor. Não cruzar os braços diante das dificuldades e enfrentá-las com muito trabalho. Foi o que fez também a Justiça Federal de Francisco Beltrão nesses quase 6 anos. Sinto minha vontade para enaltecer o trabalho até aqui realizado, pois com tudo isso muito pouco contribuí, tendo em vista que aqui estou há muito tempo. O mérito deve ser todo acreditado aos juízes Vanessa de Lázaro Hoffmann e Gilson Costa. Gilson, que alegria de ver aqui hoje. Que até bem pouco tempo aqui jurisdicional, bem como ao desmedido esforço dessa excelente equipe de servidores com a qual temos o privilégio de contar. Recebemos mais de 24 mil processos nesses quase 6 anos e proferimos mais de 16 mil julgamentos. Só no ano que passou, recebemos 3.059 processos e proferimos 4.489 julgamentos. E ao final do mês de abril, aguardava o julgamento no gabinete apenas 4 processos, sendo que nenhum deles ali estava há mais de 30 dias. É certo que não atingimos ainda o nosso grau. É certo também que os números favoráveis aqui apresentados não servem nem podem servir de suporte ao comodismo. Trata-se de um integral alcançado rumo à meta de um ideal de celeridade aliada à qualidade que, agora com mais entusiasmo ainda, continuaremos a buscar. Segundo estudo recentemente elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, o número ideal de processos tramitando uma vara federal é 1.500. Agora, com uma segunda vara federal, estaremos mais próximos disso, e a sociedade pode continuar contando com o nosso esforço e dedicação para atingirmos aquilo que ela espera de nós. Uma justiça de qualidade que alia celeridade à eficiência. Por fim,
Não poderia deixar de agradecer aos servidores que nesses últimos dias não mediram esforços nos preparativos para essa inauguração. Sem qualquer necessidade de convocação, por mais de uma vez sacrificaram seus fins de semana e para cá vieram arrastar móveis, alterar localizadores de processos, enfim, dar todo o apoio material necessário a essa solenidade. Isso mostra o elevado espírito público que os anima e que enche a todos nós de alegria. A todos os presentes, meu muito obrigado, e à população jurisdicionada por essa sucessão, meus parabéns. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Ciro Alberto Iazek, que é o digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Francisco Beltrão. Autoridades denominadas, colegas advogados e advogadas, senhores secretários, senhores da imprensa, senhoras e senhores. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, e a subseção de Francisco Beltrão congratulam o Tribunal Regional Federal da 4ª Região pela implantação da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Francisco Beltrão, primeira vara especializada em direito previdenciário do interior da Seção do Paraná e do sul do país. Seria injusto render homenagens a um ou outro pelo alcançar de mais esse sonho. Na verdade, toda a comunidade jurídica sudoestina teve a sua parcela de contribuição. Tribunal, juízes, servidores, estagiários, advogados, auxiliares, enfim, todos aqueles que de alguma forma prestaram o seu labor perante esta Justiça Federal. Deixaram as suas colaborações para que hoje estivéssemos aqui, reunidos com o propósito de inaugurar a 2ª Vara Federal de Francisco Beltrão. Agora, mais do que nós, a quem denominei anteriormente de comunidade jurídica, aqueles que verdadeiramente merecem o nosso júbilo são os milhares de jurisdicionados que por aqui passaram, reivindicando os mais variados direitos. Com razão ou não, nos seus pleitos, até porque, amparados pelo direito constitucional de ação, foram eles, os jurisdicionados, que deram os números necessários à criação e movimentação da agora primeira Vara Federal e também a implantação e razão de ser dessa 2ª Vara. Que vivemos em um país em que os poderes legislativo e principalmente o executivo criam inúmeros obstáculos à concessão de benefícios previdenciários aos seus segurados, urbanos ou rurais. Já sabíamos que existia na região um percentual de contencioso previdenciário reprimido, constatamos desde o início dos trabalhos desta sessão judiciária. Tanto que quase 70% dos processos de tramitação, salvo engano, dizem respeito a questões envolvendo a previdência pública. E aí está o motivo da existência da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Francisco Beltrão, destinada ao processamento e julgamento de pedidos de aposentadorias, revisões, pensões por morte e demais benefícios previdenciários, além das querelas de menor potencialidade estabelecidas pela Lei dos Juizados Especiais Federais. Se vivemos em uma fase no direito processual em que se prima pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, que seja bem-vinda a 2ª Vara Federal dessa subseção, garantia de um maior e melhor acesso à justiça,
principalmente para beneficiar os hipossuficientes, idosos ou menos favorecidos economicamente. Que o grande arquiteto do universo os abençoe e os guarde. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor Vilmar Bordaço, que é digno prefeito municipal dessa cidade de Francisco Beltrão. Em nome da população de Francisco Beltrão, nós saudamos as autoridades nominadas, tão representativas, tão destacadas, agradecendo a presença de todos e dizendo a todos que a história de Francisco Beltrão, recente, apenas 53 anos a serem completados em dezembro, nos dá o privilégio especial de ver nas ruas de Beltrão, nos bairros de Beltrão, em todas as localidades, onde nós convivemos com as pessoas que fazem a história. E é uma alegria especial quando a gente conquista alguma coisa na comunidade. É diferente de um grande centro, onde muitas coisas acontecem no dia a dia e nem todas são tão valorizadas ou são tão importantes. Para nós é fundamental. Cada coisa que acontece, todos vibram como se fosse uma conquista pessoal. E este é o clima que vive Francisco Beltrão hoje e a região também, já que esta área previdenciária vai beneficiar toda a região sudoeste do Paraná. Há pouco tempo atrás, 600 mil habitantes, não tínhamos nenhum instrumento mais eficiente, mais próximo, e hoje nós temos a vara federal em Pato Branco, 2 varas em Francisco Beltrão. Isso significa um avanço extraordinário. Então, nesse momento, é o momento de mostrar a nossa alegria por essa conquista e, principalmente, de agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesse processo. Seria difícil nominar, mas sem dúvida a OAB sempre esteve presente, os juízes locais sempre participaram com muito afinco dessa luta, os serventuários da justiça sempre foram muito presentes, e o nosso agradecimento muito especial aos representantes do Tribunal Federal, porque é ali que a decisão foi tomada, é ali que a decisão se tornou real. O nosso agradecimento também ao apoio sempre presente às reivindicações do deputado Alcindo Couto, dos deputados Márcio Harman, que sempre estiveram juntos e vibraram junto com essa conquista. Eu quero dizer também que hoje nós estamos vendo aqui não apenas uma ação de ordem legal, nós estamos vendo aqui hoje um gesto de enorme alcance social, porque a Previdência Social no Brasil é o maior programa e o mais eficiente programa social. Eu me arrisco a dizer que é o maior programa social do mundo. E nós que convivemos, principalmente nos bairros do interior, nós que conhecemos profundamente a gente dessa região, nós sabemos o significado extraordinário que é uma aposentadoria de R$300. Não é um valor pequeno, não. Esses R$300, principalmente no nosso interior, nos bairros mais humildes, é a vida, é a dignidade dessas pessoas. É aquilo que a pessoa recebe não como ajuda, não como um socorro, mas recebe como um direito que vai lhe dar a tranquilidade no resto da vida. Eu acho que não é hora, nesse momento, da gente fazer uma análise econômica do que representou a Previdência, dos déficits que hoje representam a grande parte da dívida pública brasileira. Não é hora de questionar se o empréstimo liberal escancarado em todos os meios de comunicação para que os aposentados façam o seu empréstimo. Eu tenho minhas dúvidas e não seria o momento de discutir isso hoje. Hoje é o momento para ver o lado e o alcance social dessa decisão. A justiça hoje está de parabéns e nós somos muito gratos
porque esse gesto e essa ação que vai permitir uma maior agilidade no atendimento a esse povo do sudoeste do Paraná, que são atendimentos realmente aguardados ansiosamente, maioria absoluta de pessoas de grande carência, tem um alcance tão grande que merece realmente ser comemorado e principalmente merece, e como dever nosso de cidadãos, um agradecimento a todas as pessoas que tornaram isso realidade. Isso é o principal. Muito obrigado pelo esforço, muito obrigado por essa realização. Quero cumprimentar o Dr. Nicolau Ponto Júnior, que é o digno diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná. Talvez nem todos saibam a importância desta função, mas o Dr. Nicolau, que a desempenhou com muita desenvoltura, com muita seriedade, e com muita eficiência, e está agora encerrando o seu mandato, que encerra junto com a administração do tribunal, 21 de junho próximo, nos deixou no tribunal tranquilos. E a atividade dele, como eu disse, é importantíssima, porque sob a atuação dele como diretor do foro estão todas as subseções judiciárias do Estado, todo o aspecto administrativo, todo o aspecto que diz a respeito ao material, enfim, essas questões próprias que são de administração. E a instalação desta vara, dessa segunda vara, como tantas outras varas que foram instaladas nesses 2 anos aqui no Paraná, tiveram a atuação direta, o controle direto do Dr. Nicolau. Nós, do Tribunal, somos agradecidos por isso e cumprimentamos a sua presença nesse ano. Quero cumprimentar, sem dúvida nenhuma, o digno prefeito dessa cidade, o Dr. Vilmar, enxergo melhor, Cordaço, que há pouco disse que é meu parente, então deve ser até mais importante. Mas a presença dele como chefe do Executivo Municipal e, sem dúvida nenhuma, representando os executivos municipais de toda a nossa região, que colaboram decisivamente com a nossa justiça. Nós dificilmente conseguimos estabelecer e implantar uma vara federal em uma cidade determinada no interior de qualquer dos 3 estados do Sul, que é a jurisdição do Tribunal da 4ª Região, sem termos uma colaboração decisiva da municipalidade. Os dignos prefeitos sempre nos auxiliam dos mais diversos modos, e aqui não foi diferente, nem no início, quando começamos a Justiça Federal em Francisco Beltrão, em 98, e nem hoje com a instalação dessa segunda vara. Nós somos agradecidos por isso e a sua presença muito nos honra. Quero também cumprimentar o Dr. Ricardo Rachid de Oliveira, que é e que está exercendo no momento a direção do foro desta subseção judiciária e que também tem a jurisdição plena da primeira vara e agora também passará a ter da segunda. Vai acumular em breves meses, porquanto tenho certeza que não mais que 2 meses teremos aqui 2 novos juízes na titularidade da primeira vara e o outro na titularidade da segunda vara. E o doutor Rachid, obviamente, continuará prestando os seus serviços numa dessas 2 varas. Tem feito, como todos sabem, com muita propriedade e com muita eficiência. Doutor Rachid, muito obrigado por sua colaboração, e inclusive para que se instalasse esta vara, foi decisiva também a colaboração dele e dos demais servidores, como aliás ele há pouco acertou a sua manifestação.
Quero cumprimentar o doutor Gilson Jacobson, que está aqui hoje representando a direção do foro do Estado da Seção Judiciária de Santa Catarina. Mas ele está aqui não só por isso, mas ele está aqui, todos sabem, porque ele até ontem era o juiz titular da Vara Federal de Francisco Beltrão e que a conduziu com muita eficiência. Todos sabem. Dr. Gilson, além de ser um gentleman, ele é um profundo estudioso do direito, ele é um juiz diligente, ele é um juiz comprometido com a jurisdição. E aqui, sem dúvida nenhuma, isso eu ouço na condição de corregedor, ouço falar muito bem dos dias, lamentavelmente o Dr. Gilson poucos, mas dos dias que aqui passou jurisdicionando dessa área. E agora, desde quinta-feira, está na jurisdição de uma vara nova instalada no interior de Santa Catarina, que é Rio do Sul. Dr. Gilson, obrigado pela sua colaboração, a prestação jurisdicional nessa unidade judiciária e, logicamente, pelo bom trabalho que aqui prestou. Quero cumprimentar ao Dr. Adjame Alexandre Gonçalves Oliveira, que é o digno procurador da República nesta sucessão. A Procuradoria da República sempre tem prestado relevantes serviços e sempre tem auxiliado a jurisdição. Nós o cumprimentamos e sentimos honrados com a sua presença. Quero cumprimentar a doutora Fernanda Assis Monteiro, é digna juíza e diretor do foro da Justiça Estadual. A Justiça Estadual está sempre lado a lado com a Justiça Federal, como aliás também a Justiça do Trabalho e a própria Justiça Militar. Somos especializações, mas fazemos o mesmo, prestamos jurisdição dentro da competência de cada uma delas. E a Justiça Estadual sempre, quando nós não estamos numa determinada comarca, lá está ela prestando jurisdição delegada. E isso realmente enobrecemos e nos honra muito ter aqui. Nós agradecemos a sua presença e agradecemos também toda a colaboração que a Justiça Estadual sempre prestou à Justiça Federal. Quero cumprimentar o deputado federal Assis Miguel do Couto. É o Poder Legislativo ao lado do Poder Executivo, junto conosco o Poder Judiciário. São os três poderes do Estado. E aí está exatamente o Estado democrático do direito. O Poder Legislativo, sem dúvida nenhuma, é um poder sem o qual nós não podemos sobreviver. Dependemos dele em todos os sentidos, porque é o poder que faz as leis. E nós julgamos de acordo com as leis existentes. Mas, além disso, o Poder Legislativo tem de forma especial o federal para nós, que somos uma Justiça Federal, uma Justiça de âmbito nacional, tem colaborado conosco nos diversos projetos de lei de nosso interesse também. Por exemplo, esta segunda vara que está sendo instalada hoje aqui, ela dependeu de um projeto de lei aprovado, obviamente, pelo Poder Legislativo. E até nós tivemos uma certa dificuldade, porque pretendíamos que essa lei fosse aprovada com rapidez e sabemos das dificuldades que o Poder Legislativo tem em aprovar a lei. Nós esperávamos que ela fosse aprovada em coisa de 3, 4 meses, e essa lei que criou esta vara, junto com outras 182 no país, levou quase 3 anos para ser aprovada. Mas, enfim, foi aprovada e temos aqui. Logo chegará um outro projeto de lei pedindo mais varas para o país, varas federais. Tenho certeza que o doutor Assis vai colaborar para que essa lei tenha uma tramitação rápida, porque, na verdade, a Justiça Federal, como todas as demais justiças, tem que realmente estar, como dizemos lá no Sul, e dizia o nosso ex-governador, espraiada pelo país.
Essa interiorização é muito importante para que realmente ela esteja próxima do cidadão e a cidadania se torne efetiva. Obrigado pela sua presença, muito nos honra. E também quero cumprimentar o Dr. Ciro Alberto Piazek, que está aqui como representante da OAB, seja local, seja de âmbito estadual. A OAB, os advogados são nossos parceiros, são indispensáveis à prestação jurisdicional e realmente eles têm sempre colaborado com o Judiciário e o Judiciário Federal em especial. Sua presença aqui também nos honra muito e a sua manifestação aqui realmente me impressionou muito, porque Vossa Excelência, por tantos outros lugares nos quais eu tenho passado, manifestou exatamente aquele sentimento que tanto o advogado quanto o cidadão tem em relação ao judiciário em geral. Realmente, um país sem poder judiciário é um país sem democracia. Cumprimento também aos demais procuradores de entidades públicas que aqui se encontram, advogadas, advogados, os próprios representantes de entidades públicas, militares que aqui nos honram com sua presença, servidores, enfim, a todas as pessoas que estão a prestigiar esse ato solene. É a terceira vez que eu estou aqui em Francisco Beltrão. Aliás, já na minha infância eu ouvia muitas vezes falar em Francisco Beltrão. Porque aqui você sabe, melhor do que eu, do prefeito, é uma cidade economizada por gaúchos. E vindos da colônia, né? E eu sou de origem exatamente de agricultores. Eu ouvi muito falar em Francisco Beltrão e vim a conhecê-lo em 2002. Foi a primeira vez que aqui estive, instalando o Juizado Especial Federal. Vim uma segunda vez como corregedor na minha atuação normal de correção na vara aqui instalada. E hoje é a terceira vez, instalando a segunda vara. Eu, cada vez que participo de uma instalação de vara, e instalei muitas nesses últimos anos, como representante do tribunal, eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso. Feliz porque eu vejo uma comunidade nova recebendo o Judiciário Federal. E quando, como aqui acontece, nós temos um acréscimo de vara, eu vejo que aquela comunidade estará, a partir daquele momento, melhor servida. E orgulhoso, porque eu vejo a Justiça Federal crescer. Eu vivo a Justiça Federal desde 1987. Não faz muito tempo, são 18 anos quando eu assumi a magistratura federal. E de lá para cá, a Justiça Federal mudou e cresceu. Nós tínhamos, se vocês estão lembrados, a época, Justiça Federal nas capitais dos estados e no Distrito Federal. Interior, Francisco Beltrão não conhecia a Justiça Federal. Talvez nunca tivesse ouvido falar da existência de uma tal justiça chamada federal. Essa é a realidade. Nós não podemos negar. E a Justiça Federal tenta, por estar distante, lá na capital, era uma justiça desconhecida, normalmente morosa, porque a sua estrutura era mínima, e por que não dizer ineficiente. Hoje nós temos outros, que são 18 anos. Nós tínhamos então, dos 3 estados do sul, 20 e poucas varas federais instaladas. Mas só em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Hoje, esta vara leva o número 161 dos 3 estados. Hoje de manhã, às 11 horas, foi instalada uma vara, a segunda vara também, em Lajeado,
no Rio Grande do Sul, levou a 160. E amanhã será inaugurando uma outra vara em Erechim. Depois amanhã em Carazinho. Logo aqui no Paraná nós teremos União da Vitória. Logo depois estaremos em Apucarana. E também, o mais devagar talvez, aqui no Paraná, teremos Toledo e a segunda de Guarapuava. Enfim, hoje são 161. Até o final deste ano nós teremos 172 nos 3 estados. Vejam como cresceu. E dessas 161 de hoje, mais de 100 estão no interior dos 3 estados. Nós realmente, e foi uma grande preocupação de todas as administrações do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região e da atual, com mais intensidade ainda, foi interiorizar a justiça. Levar a Justiça Federal onde o cidadão está. Claro que também não podemos instalar em todas as cidades, porque não há processo que comportaria isso. O custo seria muito alto. Mas, nas cidades polos, nós temos instalado uma vara, 2 varas, como aqui, 3, 4, até 8 varas, como temos em Londrina, aqui perto no Paraná. É a preocupação com o cidadão, que é a Justiça Federal. E hoje, como eu disse, nós estamos instalando aqui a 2ª vara. E foi muito acentuado aqui pelo Dr. Ricardo Rachid e pelo próprio Dr. Ciro, representando o OAB. É uma vara previdenciária, especializada em matéria previdenciária, seja com relação ao rito comum, seja com relação à competência do juizado especial. Mas é matéria previdenciária. Isso realmente preocupa muito hoje ao país inteiro, as questões previdenciárias. E acentuou também, eu digo, o prefeito isso, a preocupação do país inteiro com a Previdência. Porque realmente o nosso segurado, os beneficiários da Previdência em geral, são pessoas que muito precisam e que normalmente não têm condições para se deslocar em grandes distâncias. Daí porque preocupou-nos muito colocarmos em 2002, em todas as cidades em que havia justiça, o juizado e juizado previdenciário, porque foi esta a forma como se instalaram os juizados no primeiro momento. E agora, temos juizados com a competência plena, onde podemos, e aqui podemos, tivemos a colaboração dos magistrados que aqui estavam, Dr. Gilson Jacobs e Dr. Ricardo Rachid, que colaboraram, que incentivaram e que até sugeriram que esta vara que seria instalada fosse uma vara que fosse especializada em matéria previdenciária. E assim o tribunal, compreendendo a situação e compreendendo a necessidade dos segurados, assim nós o fizemos. Estamos então instalando aqui uma vara previdenciária e juizado previdenciário. A comunidade, tenho certeza, vai usufruir dessa vantagem, desse benefício que o tribunal está atribuindo não apenas para os segurados e beneficiários de Francisco Beltrão, mas também de todas as comunidades circunvizinhas que estão sob a jurisdição desta unidade judicial. Quero finalizar agradecendo, portanto, a presença de todos os que aqui estão, e de maneira especial a quem está aqui ao lado do parlatório, honrando-nos com a presença. Todas as autoridades, todos os advogados, advogadas e procuradores que estão no nosso dia a dia. Enfim, agradecer aos servidores também, que têm se dedicado, e aqui volto a dizer algo que eu estava me esquecendo. Quando instalamos aqui o Juizado Especial Federal em 2002, nós o instalamos junto à Vara Única.
e dizíamos na época, se estão lembrados que aqui estiveram, que outra forma nós não tínhamos para instalar o juizado, a não ser a busca e a cooperação, né, com sacrifício, sem dúvida nenhuma, dos juízes e dos servidores, que haveriam de assumir uma nova atividade importantíssima, necessária, mas sem qualquer acréscimo em qualquer sentido. E hoje nós estamos dando uma resposta. Porque disse, logo, logo, a nossa condição será outra. Se Deus quiser, e Deus quis, com a colaboração do Legislativo, tivemos então a aprovação dessas novas varas, e aqui então cumprimos com a nossa obrigação e com a palavra dada. Estamos instalando uma vara, que é a vara de juizado, agregada à matéria previdenciária. Muito obrigado pela presença de todos os senhores. Muito nos honra estar aqui. Muito obrigado. Quero agora convidar o excelentíssimo juiz Nicolau Conte Júnior, que é o digno diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, e também o juiz Ricardo Rachid Oliveira, que exerce no momento a direção do foro desta unidade judiciária, para encerrarem a placa da inauguração desta vara. Agradeço mais uma vez a presença das autoridades de todos os senhores que dignificaram realmente esse ato e declaro encerrado o ato solene de instalação da nova vara nessa unidade judiciária e vou convidar, obviamente, a todos nós para saborearmos um pequeno coquetel que é uma gentileza da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.